eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou falar sobre a estrutura do artigo de opinião. Como que nós devemos fazer um artigo, produzir um artigo de opinião, ok? Essa é a estrutura a qual eu irei comentar com vocês hoje. Quando eu expliquei o gênero artigo de opinião, eu comentei com vocês que quando eu produzo esse tipo de texto, eu tenho que fazer a estrutura da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. É um pouco parecido com o texto gênero dissertativo, embora nós não ainda estudamos esse gênero. Mas é parecido sim, tá? Porque a estrutura do texto dissertativo vai ser também introdução, desenvolvimento e conclusão, mas vão existir algumas diferenças. No artigo de opinião, o próprio nome já diz, opinião, então você vai dar a sua opinião a respeito daquilo. Você pode usar a primeira pessoa do singular, eu, e os verbos automaticamente na primeira pessoa. Por exemplo, eu acho que, eu penso que, ou simplesmente acho que, penso que, tá? E na dissertação, não, nós não usamos a primeira pessoa, sempre a terceira pessoa. Nós não podemos expor a nossa opinião claramente como nós expomos quando estamos fazendo um artigo de opinião. Então, a estrutura de artigo de opinião será dessa forma. O texto, a Mania Nacional de Transgressão Leve, foi publicado originalmente em uma seção chamada Outras Ideias, de um jornal brasileiro. Entre os significados da palavra ideia, encontramos maneira de ver, opinião pensada ou formulada sobre um assunto. O fato de o texto ter sido publicado em uma seção que leva essa palavra no título reforça que se trata de um artigo de opinião, isto é, expressa ideias de alguém. Para defender as próprias ideias, geralmente o autor busca argumentos que possam sustentá-las. Assim, o texto poderá ser desenvolvido com as seguintes partes. Então, o que eu tenho que fazer para ter o quê? Argumentos. Eu tenho que saber bem sobre o assunto ao qual eu estou escrevendo, tá? Se você vai fazer um artigo de opinião, por exemplo, sobre as escolas, sobre qualquer assunto, esporte, economia, qualquer assunto, você tem que entender bem, saber bem, ter lido bem sobre esses assuntos. Por quê? Porque quando você escrever, você tem que ter argumentos, você tem que saber levar o seu leitor além de entender o que você está escrevendo, persuadi-lo, ou seja, você tem que convencê-lo, tá? de suas palavras. Então, você tem que ter argumentos, você tem que saber bem sobre aquele assunto que você está escrevendo. Não adianta você fazer um artigo de opinião e não saber sobre o que você está escrevendo. Eu estou escrevendo um artigo de opinião, sobre, por exemplo, a economia do Brasil, o PIB brasileiro, por exemplo. Vou lá fazer um artigo de opinião sobre o PIB brasileiro, o PIB do Brasil. Só que eu estou escrevendo, eu não sei o que é isso, não sei nem o que é PIB, não faço ideia como que está, o que está acontecendo. Como que eu vou escrever? Como que eu vou argumentar em cima daquilo? Então, eu tenho que saber. Então, para fazer um artigo de opinião, você tem que ler, se você não sabe, né, a respeito daquilo, para você poder fazer, senão você não vai fazer um bom texto, uma boa produção textual, ok? Então, primeiro, apresentar ideia, opinião principal, expor argumentos para convencer o leitor, expressar suas conclusões. Leia o esquema sobre o texto para verificar essas etapas acima. Então, vamos ver como que o livro colocou para nós. A Mania Nacional da Transgressão Leve. Então, aqui, introdução sempre vai ser somente o primeiro parágrafo. Introdução, somente o primeiro parágrafo. Sempre pequeno o primeiro parágrafo, quando você fizer a sua introdução. Apresentação da opinião do autor. Olha como que ele colocou. Pequenos delitos são transgressões leves que passam impunes. Então, esse é meu primeiro parágrafo
que se chama introdução, e eu só tenho um, ok? Quando eu estou fazendo a introdução. Então aqui você vai expor a sua principal ideia, porque você vai ter que desenvolvê-la depois. Então a introdução é a principal ideia sobre o assunto a qual você vai desenvolver depois. Você não pode colocar, encher o seu primeiro parágrafo, fazer um primeiro parágrafo enorme, porque se você fizer isso, você vai estar fazendo desenvolvimento na sua introdução. Então a introdução geralmente é uma introdução pequena, pode ter mais frases, orações do que uma só, pode, mas eu sempre falo assim, no máximo 3 frases. Está ótimo para você expor as suas ideias, para você apresentar as suas ideias. E depois sim você vai desenvolvê-las. O que você escreveu no primeiro parágrafo, você vai desenvolver nos demais parágrafos, tá? Então vamos ver aqui, ó, o parágrafo de argumentação que se inicia no segundo parágrafo. Alguns pequenos delitos, olha, ele retoma o que ele falou. Alguns pequenos delitos, fazer barulho em casa a ponto de incomodar os vizinhos ou usar calçadas como depósito de lixo de cocô de cachorro, diminui a qualidade de vida. No ano passado, o grupo de adolescentes que furou a enorme fila para assistir o show gratuito de Naná Vasconcelos. A frase de Milor também cai como uma luva para o casal que recentemente pediu a um amigo. Então, tudo isso são desenvolvimentos, tá vendo? Ele plantou a ideia aqui principal, está argumentando o que ele falou, né? Está desenvolvendo, buscando o que ele colocou lá na introdução. Olha, quinto parágrafo. Outros pequenos delitos causam danos porque representam uma pequena parte da reação em cadeia. Por exemplo, aqui ó, exemplos, eu sempre faço isso na argumentação, ok? Que dano social pode ter causado pelo roubo de lembrancinhas. Outros pequenos delitos são mais fáceis de classificar, mas igualmente tentadores de cometer. Um dos meus vizinhos diz que alguns desses pequenos delitos, como vários tipos de caixas 2, são fruto da necessidade. Outro vizinho vendeu sua cobertura no rio com uma vista espetacular da floresta da Tijuca. Então, tudo isso são argumentos, fatos, ideias, citações, exemplos que sustentam a opinião. Então, se você fez a sua opinião, a sua introdução, não é isso? No primeiro parágrafo, você vai retomá-lo nos outros parágrafos, desenvolvendo, fazendo o quê? A argumentação sobre aquilo, expondo ideias, citações quando houver, falando sobre os fatos, exemplos que sempre são no desenvolvimento e não na introdução. E você tem que fazer o quê? Sustentar a sua opinião inicial. Você vai desenvolver a sua opinião. Então, se a minha opinião, eu acho errado esses pequenos delitos, eu vou falar nele em desenvolvimento. Por que eu acho errado? Na verdade, o desenvolvimento é o porquê. Por que você acha isso? Então, eu vou trazer fatos, ideias, citações, exemplos aqui no desenvolvimento. Ok? No artigo de opinião, reparem que eu tenho do 2º ao 9º parágrafo. Ele fez o quê? Separou para nós todos os parágrafos e mostrou que nós temos 9 parágrafos. Isso em um artigo de opinião pode acontecer. Na dissertação é que não. Quando nós estivermos vendo dissertação, nós vamos ver, ok? Que não pode ser tantos parágrafos assim no desenvolvimento. Bom, mas no artigo de opinião, sim. Então, vamos à conclusão. O que é a conclusão? Você vai expor o que? A sua opinião, mas dando um parecer ou um resumo do que foi falado ou uma sugestão a respeito daquilo, ok? Que foi falado, que foi mencionado na introdução e no desenvolvimento. Então, aqui, ó, retomada da opinião apresentada na introdução e resumo das ideias do autor, reforçando seu posicionamento. Esse reforçando seu posicionamento aqui é a sua opinião do que poderia mudar, tá?
Então, seria o último parágrafo, porque tanto a conclusão quanto a introdução eu só tenho um parágrafo. A introdução o primeiro e a conclusão o último. Apesar de os delitos pequenos estarem institucionalizados demais para notar ou serem tentadores demais para resistir, dizer não a eles beneficia a sociedade como um todo. Então ele deu a sua opinião aqui e ele retomou o que ele disse no início, ó, apesar de os delitos pequenos, vendo? Então ele retomou tudo o que foi falado, porque foi falado a respeito do que? De delitos, de pequenos delitos. E ele, retomando isso, ele deu a sua opinião. Dizer não a eles beneficia a sociedade como um todo, ok? Então ele escreveu perfeitamente aí um artigo de opinião a respeito sobre pequenos delitos cometidos no dia a dia, muitas vezes até sem perceber, né? Às vezes você faz uma coisa e nem percebe que aquilo ali pode ser um erro, tá? Então a estrutura é essa, turma: introdução, apresentação da opinião do autor, só um parágrafo, escrever menos possível, mas trazer a sua ideia que você quer fazer, que você quer desenvolvê-la, tá? Máximo aí que eu coloco 3 frases. Desenvolvimento, que no artigo de opinião pode ser maior, tá? Quantos parágrafos você quiser, sabendo que você tem que trazer fatos, ideias, citações e exemplos aqui no desenvolvimento. Você tem que responder o porquê. E na conclusão, você vai retomar o que foi falado, resumindo e dando a sua opinião a respeito daquilo, o seu posicionamento. Você é contra ou a favor? Por exemplo, se ele fosse a favor de pequenos delitos, ele não ia colocar essa parte aqui embaixo aqui. Ele ia provavelmente falar: não vejo problema, não há problema em cometermos um ou outro delito, já que, por exemplo, tá, turma? Já que somos seres humanos. E ser humano é falho. Exemplo, poderia ser esse o final, se ele concordasse com esses pequenos delitos. Só que ele não concorda, porque ele deixa claro isso na sua conclusão. Então é aqui que você vai deixar claro o seu posicionamento. Concorda ou não? E aí por que você concorda ou por que você não concorda? É no último parágrafo, que é chamado conclusão. Então, na minha estrutura de um artigo de opinião, eu tenho introdução, argumento, que é o desenvolvimento, e a conclusão, ok? Veja abaixo o esquema com a representação dessas partes do texto. Opinião. Na sociedade brasileira, os pequenos delitos estão tão institucionalizados que as pessoas não têm ideia de que estão praticando atos errados e danosos. A mania nacional da transgressão leve, os pequenos delitos. Então, aqui, ó, opinião. Argumentos: pode diminuir a qualidade de vida, impedem a nossa liberdade, provocam risos, perturbam as relações entre as pessoas. Vendo? Então, aqui, como se fosse o início, introdução, argumento, desenvolvimento, né? E a conclusão. Para benefício de toda a sociedade brasileira, deve-se recusar vigorosamente a prática dos pequenos delitos e alertar aquele que não os percebe. Tá? Então, aqui o que ele fez? Um esquema com representação de partes do texto. É como se fosse aqui a opinião, tá vendo? Que está ligada com a conclusão e o argumento. Todos, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eles têm que estar assim ligadas um ao outro, porque você sempre vai retomá-los. Se você fizer alguma coisa no início e não falar mais sobre aquilo no desenvolvimento, você não está fazendo um artigo de opinião. Você não está sendo coerente com o seu texto, com o gênero textual, ok? Depois de ler e compreender bem os esquemas, responda. Então vamos responder comigo, turma? Qual argumento você considera que melhor pode convencer o leitor? Então, qual argumento? Vamos olhar aqui, ó. Qual o argumento? Os fatos que você irá colocar no seu texto, as ideias, as citações, os exemplos que vão sustentar a opinião. Então, esses são os meus argumentos que eu vou usar, as minhas ideias, os fatos, os exemplos, ok? Tudo isso pode entrar em quê? Nos seus argumentos para convencer o leitor, ok? Então, as ideias, vocês podem anotar aí, as ideias, os exemplos, os fatos, as citações, tudo aí são argumentos.
que eu vou usar para convencer o meu leitor. Bom? B. Releia a parte da conclusão do texto. O autor defende que não vigorosos pequenos delitos vai beneficiar a sociedade. Que um não, né? Vigoroso. E a respeito disso, você concorda totalmente, discorda ou concorda em parte, sugere alguma coisa a mais? Bom, aí é a opinião pessoal de vocês. Eu concordo totalmente, tá? Eu não discordo e não vejo assim necessidade de colocar algo a mais porque ele já falou tudo. Eu acho que um não, né, aos pequenos delitos vai beneficiar a sociedade, sim, porque a partir do momento que você percebe que você está cometendo esses delitos e diz não, você está dando exemplos para outras pessoas e fazendo com que as outras pessoas também aprendam a dizer não para esses pequenos delitos. Então eu acho que ficou perfeito aí o artigo de opinião dele, muito bem posicionado, muito bem colocado, trouxe argumentos, trouxe fatos, perfeito. Mas é uma opinião pessoal, você pode colocar qualquer uma e justificar. Gostaria que vocês fizessem no caderno, tá bom? Tanto a letra A quanto a letra B. E completar também o quadro que traz aí, copie o esquema a seguir no caderno e complete com as palavras do quadro. Então, vocês poderiam também, por favor, completá-lo no caderno. Então, eu tenho as palavras: conclusão, convencer, opiniões e fato. Artigo de opinião. Texto assinado pelo autor que expressa suas opiniões e ou ideias com argumentos para defendê-las. Intenção, finalidade, apresentar o quê? Opiniões e ideias e argumentar para convencer o leitor. Linguagem, construção, uso de fatos para exemplificar as ideias. Uso de recurso de linguagem para convencer. Você tem que usar argumentos, tem que usar persuasão para quê? Para convencer o seu leitor, tá? Ironia, expressões conhecidas de todos, citação, etc. Texto geralmente organizado em introdução ou apresentação de opinião, argumentos e conclusão. Leitor, público-alvo, aquele que tem interesse em conhecer o ponto de vista de alguém sobre determinada ideia ou fato, ok? Então, complementando aí o quadro, primeiro, opiniões, convencer, conclusão e fato, bom? Turma, logo abaixo tem aí conversa em jogo. Nós não vamos fazer porque nós não estamos em sala de aula, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Converse com os colegas sobre o dia a dia de vocês. Vocês observam algum dos delitos apontados no texto? Se sim, exemplifique com fatos presenciados ou vivenciados por vocês. Bom, um deles eu presenciei muito quando eu estava na faculdade e muitos colegas de sala pediam para outros colegas fazer os trabalhos para ele, tá? Porque não tinha tempo, porque não sabia. Isso aí, lembra, é o delito de necessidade, né? Há outros fatos que também podem ser considerados pequenas transgressões e incomodam vocês, porque eu acho que existem várias. Cada um tem o seu ponto de vista do que é um delito ou não. Por exemplo, às vezes você pode achar assim, emprestei uma caneta, um lápis para um colega. E no final da aula, seu colega falou, não, eu te devolvi. E na verdade ele não te devolveu, ele ficou para ele. É um pequeno delito. E às vezes ele acha, não, vou fazer uma brincadeira com ele, vou devolver amanhã ou depois e acaba esquecendo. E aí? Né? Isso já aconteceu comigo como professora. Uma aluna que pegou uma pasta de desenhos de uma colega, porque ela achava os desenhos da colega muito bem feitos e realmente ela desenhava muito bem. E ela pegou a pasta e falou que ia devolver no outro dia. Aí a câmera, né, mostrou isso e ela acabou devolvendo, mas assim, a verdade, a intenção dela, eu acredito que não era devolver. Então ela cometeu o quê? Um pequeno delito, não é verdade? Vocês concordam com a ideia de que essas transgressões são uma mania nacional? Eu acredito que sim, porque quando fala assim mania nacional, né, território aí brasileiro, que eu vou dar como exemplo, 70%, 80% das pessoas já cometeram ou cometem ou ainda vão cometer algum delito. Então, eu acho que é uma mania nacional, sim. Mesmo que seja um delito assim tão pequeno que a pessoa acha que é normal que não seja um delito. Por exemplo, quando você está dirigindo,
ultrapassa o sinal vermelho, encosta o carro no lugar que não deve, faz ultrapassagem proibida. Tudo isso são delitos, principalmente no trânsito. É o que mais as pessoas cometem delito. Eu acho que vou colocar em 99% de pessoas que têm carteira de motorista já cometeu algum tipo de delito, mesmo porque ganha multa, ou mesmo quem nunca recebeu uma multa, né, que teve sorte assim, na hora não recebeu uma multa, mas já estacionou. Às vezes na pressa você estaciona rápido ali, mas é um lugar errado, proibido. Ultrapassagem, às vezes ultrapassa, principalmente quando está viajando. Então eu acho que pequenos delitos aí é uma mania nacional, sim. Acho que 99% das pessoas já cometeram. No trânsito eu já cometi, não minto para vocês, que eu já cometi sim pequenos delitos no trânsito, tá? Porque como eu falei, às vezes na pressa, às vezes sem perceber, você nem olha. Eu, por exemplo, tenho um hábito muito grande de não me atentar às placas. Quase não vejo placa nenhuma na minha frente. Então, assim, como eu disse, às vezes sem querer, a gente acaba cometendo pequenos delitos. Então, eu acredito que seja uma mania nacional, sim, tá? O importante é reconhecer o erro e não permanecer no erro, né? E não praticar mais aquilo. E isso vale para vocês também, tá? Não permanecer no erro. O texto da mania nacional da transgressão leve pode gerar polêmica, pois poderá haver tantas pessoas que concordem quanto pessoas que discordam da opinião do autor. O tema abordado nesse artigo de opinião é muito importante para as relações de convivência, por isso, cada um deve definir sobre sua posição sobre ele. Vamos então fazer um debate. Nós não temos como fazer um debate, mas eu proponho para vocês que, se houver aí uma próxima aula online comigo, nós podemos reaver esse debate e fazê-lo em nossa aula. O que vocês acham? E aí nós podemos comentar, mesmo que se nós formos fazer outras coisas, podemos também voltar e falar um pouco sobre isso. Combinado? Então vamos deixar, se houver uma próxima online, nós já temos aí o nosso tema da nossa aula, vamos falar sobre os pequenos delitos e vamos fazer esse debate. Se houver, eu coloco para vocês novamente, caso vocês tiverem esquecido, tá bom? Então, pequenos delitos são transgressões leves que, segundo Michael Kipp, passam impunes. Ele cita delitos que, embora pareçam pequenos, causam danos a toda a sociedade. O próprio autor, porém, lembra argumentos de pessoas que consideram que os pequenos delitos são justificáveis se forem cometidos em caso de necessidade. Tema a ser debatido? É possível aceitar a ocorrência de pequenos delitos na sociedade? Então, nós iremos ainda falar sobre isso, ok, turma? Bom, deixei atividade aí no PowerPoint, como eu sempre falo, atividade no PowerPoint eu preciso copiar. Se você quiser copiar as perguntas, pode copiar, tá? Se não, só responda, por favor, deste texto, que é um poema, uma poesia, tá? Sobre esse aqui também, que vai retomar aí um pouco sobre sujeito e predicado, antes de passarmos aí, então, para a nossa próxima aula, que eu irei provavelmente... Não, a próxima aula eu vou fazer a correção. Na outra aula eu já entro com transitivo direto e indireto. Eu acredito que seja isso mesmo. Intransitivo, verbos intransitivos e verbos intransitivos e transitivos. Então, antes disso, eu queria que vocês treinassem um pouco mais sobre sujeito e predicado, ok? Por isso que eu passei essa atividade aí, para vocês relembrarem, para estarem afiados quando nós passarmos para o nosso próximo conteúdo de gramática. Tá bom? E isso aqui não é correção, são atividades, tá? Essas páginas aí, 258, 259, 260, 261 e 262. Bom, turma, a aula ficou bem extensa. Vou até conferir essas páginas aqui. Eu coloquei como correção, mas eu acho que eu coloquei bem enganado. Essas são atividades para vocês fazerem para complementar as atividades que eu deixei no PowerPoint, ok? Então, olhando aqui, sim, são atividades para fazer. Eu coloquei como correção, me desculpem, tá? Mas aqui são atividades a serem feitas, realizadas. Então, não é correção, são atividades a serem realizadas para complementar as atividades do PowerPoint. Então, não deixem de fazer.
da página 258 até a página 262, ok? Turma, eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.